Bom dia, pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Josias Castor, o dono do canal. E chegou o momento, de eu inserir uma matéria dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. E hoje eu vou estar tratando a respeito da Santa Ceia do Senhor. Bom, amados, a Santa Ceia do Senhor é uma das principais instituições que Jesus deixou para a igreja, E esse dia ocorreu uma semana antes de sua morte, na cruz do Calvário, antes de ele cumprir a missão, E ele reuniu os seus discípulos e ele reuniu seus discípulos junto à mesa, e além de ele revelar o traidor, que eu e você sabemos que foi Judas Iscariotes, ele instituiu a Santa Ceia. Ele pegou no pão, levantou as mãos para os céus e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que foi partido por vós. Depois, ele pegou no cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nesse momento, Jesus estava instituindo a Santa Ceia do Senhor, que nos reunimos, em comunhão. Vou falar isso daqui a pouco. E agora, amados, eu vou responder algumas questões que o povo de Deus sempre questionam aos pastores, aos líderes espirituais, pastores, apóstolos, bispos, Juntando tudo, não passa de ser líder espiritual, Mas vamos lá. A primeira questão: é correto dar a Santa Ceia às crianças? Opiniões divididas. Alguns concordam, outros não. Só que antes de eu responder essa pergunta, tem uma informação que eu esqueci, eu não posso deixar batido. Amados, o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, Jesus Cristo, ele sofreu todo tipo de humilhação, na cruz do Calvário. E isto é simbolizado no dia da Santa Ceia com o pão, Aquele pão que você compra na padaria. Para o povo judeu, é aquele pão sem fermento, que eles comem. Mas que é no momento que é orado, ele deixa de ser aquele pão e torna-se ser o corpo de Cristo. O cálice, que também as pessoas também dizem que é o vinho, é aquele suco de uva sem álcool, que você, ou até mesmo vinho sem álcool,
no momento que ele é consagrado ao Senhor, ele deixa de ser o suco de uva. E ele deixa de ser também o vinho sem álcool. Tem que ser sem álcool, irmãos. Viu? O vinho tem que ser sem álcool. E aí se torna o sangue de Cristo. Quando a gente tomamos o cálice, nós estamos bebendo do sangue de Cristo. Vou explicar. No momento que a gente toma o cálice simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E quando se fala em ceia, irmãos, duas palavras têm que estar no nosso coração. A primeira palavra, comunhão. Segunda palavra, alegria. Pão é comunhão. Vinho ou cálice simboliza alegria. Então não devemos cear a ceia do Senhor com tristeza. Tá bom? Então é essa informação que eu quero deixar para vocês. Corpo de Cristo. E isso tem que ser feito em memória dele. Viu? É necessário que a gente faça uma reflexão no dia em que Jesus Cristo foi à cruz. É por isso que ele fala: comerdes do pão e beberdes do cálice em memória de mim. Essa é a primeira questão. Agora eu vou responder a pergunta das crianças. Irmãos, é uma coisa que o meu irmão, que é bispo do Ministério Mais, sempre no dia da Santa Ceia, eu congreguei lá com o meu irmão. Fiquei 6 a 7 anos lá, né? Hoje eu tô na Cristã por Amor, do pastor Jonatas. Mas uma coisa que o meu irmão, o bispo Josué, sempre ele fala a respeito dessa questão das crianças participarem da ceia. E eu concordo. Eu concordo. Se as crianças não puderem participar da ceia, quem pode, gente? Sendo que na Bíblia, aí é eu. Sendo que na Bíblia está escrito que devemos nos comportar no reino do céu como crianças. Qual o problema da criança participar, irmãos? A criança, depois dos 3, 4, 5, 6 anos, ela já tem consciência. Ela não tem malícia, mas consciência do que está fazendo, ela já tem. Viu? Então criança, na minha opinião, irmãos, pode participar sim. Não vejo problema nenhum. Que tem pastores que proíbem crianças de participar da Santa Ceia, só porque não é batizado nas águas. Irmãos, outra coisa, outra questão. A Bíblia não diz claramente que para participar da ceia tem que ser batizado nas águas. A Bíblia não diz isso. Eu não encontrei nenhum versículo que fala isso. A Bíblia diz que quem deve participar na ceia é quem tem comunhão com Cristo e com a igreja que você congrega. É por isso que Jesus Cristo ele disse: examine-se, pois, a si mesmo. Viu? E assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas
Esse papo aí de que só pode participar da ceia quem é batizado. E outra coisa, batismo, vou falar amanhã, é para remissão de pecados. É sair do velho homem e se revestir do novo homem. Isso eu vou explicar amanhã. Tá falando nada de Santa Ceia. Tem nada a ver. Viu? Aqui quem tá falando é uma pessoa experiente do Evangelho. Fui nascido do berço cristão com orgulho. Eu tenho orgulho, tá, gente? Ter nascido do berço cristão, tá? Saibam disso. Saibam disso. E que examina a palavra de Deus. Viu? Eu posso não estar 24 horas com a Bíblia, mas sempre um versículo, cada dia. Tanto é que eu prego aqui. Não sou melhor que ninguém. Sou igual a todo mundo. Só que eu sigo a palavra de Deus. E a palavra de Deus não registra nada que fala a respeito disso. Que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado nas águas. Eu não encontrei nenhum versículo que fala isso. Tá bom? Se tiver... Mas se acaso, se você encontrar um versículo que prova isso, deixa aqui nos meus comentários. Tá bom? E me prove. Mas prova dentro da palavra, tá? Não é pro seu intelecto, não. Na palavra de Deus. Quem sabe eu mudo de opinião. Porque eu sigo a palavra de Deus. Amém? Aí tem uma outra questão. Que é muito comentado entre o povo de Deus. O pastor, ou bispo, ou apóstolo, seja lá quem for, o líder espiritual, pode impedir uma pessoa de participar da Santa Ceia quando ela está em pecado? Essa é uma outra questão que eu quero esclarecer aqui. Prometi, vou cumprir. Não, irmãos. Ele não pode. O que ele pode fazer é o seguinte. Aí já é opinião minha. Chegar nessa pessoa que está em pecado e dizer a essa pessoa: fulano, você precisa, para você participar da Santa Ceia, o pastor tem que falar isso. Eu não posso te impedir. Porém, a palavra de Deus diz que aquele que come e bebe, aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente quer dizer come e bebe estando em pecado, será réu do corpo de Cristo, não discernindo o corpo do Senhor. Então, meu querido, antes de você participar da ceia, faça uma reflexão. Só que aí o pastor não pode falar, senão você não pode participar. Não é assim que o pastor tem que proceder. Pede para o camarada fazer uma reflexão e depois dizer ao camarada: aí vai a sua consciência. O pastor agindo assim, ele está isento de qualquer culpa que possa carregar sobre ele. Agora, se o pastor chegar e falar: irmão, você tem que consertar a sua vida, senão você não participa da Santa Ceia. Tá errado. Tá errado. Viu? Então, irmãos, é errado. O pastor não pode proceder dessa forma. Seja quem for. A regra é para todos.
Ouviu? Agora, ele pode aconselhar. Ele pode dizer. O pastor pode até dizer assim, pessoal, ó. Se eu fosse você, eu não participaria. Mas examine a sua vida. Se você quiser participar da Santa Ceia, peça perdão a Deus pelo seu pecado. Agora, não fazer como muitos pastores fazem. Fulano, eu vi que você pecou, então não participe da Santa Ceia. Não é assim, irmãos. A salvação é individual. Viu? A salvação é individual. Então são essas as questões que eu queria esclarecer na Santa Ceia. São polêmicas, opiniões divididas. Só que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sigo a palavra. Eu sigo o que está na Bíblia. Então não tem problema a criança participar, gente. Não tem. E o pastor não pode impedir que o membro que esteja em pecado participe da Santa Ceia. Mas o pastor pode chamar essa pessoa de canto e aconselhar para que essa pessoa peça perdão antes da ministração. Amém? Então, irmão, eu espero que vocês tenham entendido. Mas se por acaso vocês não concordarem com o que eu falei, irmãos, inscreva no meu canal. Fala o motivo. Tá bom? Se eu disser alguma coisa que não agradou, eu peço perdão, gente. Só que é assim. Eu peço orientação de Deus. E Deus me orienta antes de transmitir. Só quero deixar isso bem claro. Tá bom, irmãos? Essa foi a matéria dentro do quadro Grandes Assuntos da Bíblia, que hoje foi tratado sobre Santa Ceia. Ô, fala baixo aí, meu.